Bom dia, bem-vindo a todos. Essa aqui é a aula semanal número um. Esse aqui é um projeto agora que a gente vai fazer toda sexta-feira às 10 horas da manhã. A gente vai ter essa aula ao vivo para tirar algumas dúvidas sobre finanças, finanças pessoais, principalmente voltado para médicos, tá certo? E a aula de hoje você vai aprender como fazer um planejamento financeiro pessoal, seguindo aí a nossa missão, que é de acelerar a sua organização financeira para sobrar tempo e dinheiro para a sua vida. Vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Como fazer um planejamento financeiro pessoal? Quais são as estratégias essenciais para médicos, tá bom? A gente está aqui transmitindo essa aula em duas plataformas diferentes, então são duas câmeras. Algumas vezes eu vou estar olhando aqui para o Instagram, algumas vezes eu vou estar olhando aqui para o YouTube, e eu também vou projetar a apresentação, o mapa mental que a gente vai fazer juntos, e isso vai ficar disponível, vai dar para ver no YouTube, né? No Instagram a gente não consegue, a gente não vai conseguir hoje projetar essa apresentação. Mas quem quiser no final, é só me mandar um direct que a gente manda esse presente aí para vocês. Só contextualizando, né? Desde que eu entrei para o curso de medicina, e entrei no mundo mesmo da medicina e comecei a acompanhar os professores médicos, os colegas médicos. Eu comecei a perceber o quê? Que, em geral, o médico ele tem muita dificuldade em planejar a vida pessoal. Não só a vida pessoal de atividades, de profissão, mas principalmente a parte financeira, de finanças pessoais mesmo, né? E como a medicina é a minha segunda formação, eu era administrador de empresas, já de formação quando eu comecei a medicina, e eu sempre tive um olhar muito para isso, né? Eu já tinha sido professor no curso de administração, eu já tinha sido empresário, então eu tinha essa questão de controle financeiro muito forte dentro de mim. Está tudo bem controlado. Eu tinha empresa e quando eu tive empresa, eu era o financeiro da minha empresa, entre os meus sócios. Então, tinha que controlar aquilo ali, tinha que prestar contas. E na hora que eu entrei na medicina e comecei a viver aquilo ali, eu percebi que as pessoas, os médicos, eles não tinham controle sobre a vida deles. E aí você tem que entender o contexto também, né? É muito corrido. Primeira coisa, é muito corrido, muita responsabilidade, muita pressão. E até eu caí nessa via crucis também, em alguns momentos, principalmente ali momento de internato, muito plantão noturno, pressão, estudo, aulas, residência, né? A residência ela consome muito a gente. Então, em vários momentos eu também chegava em casa à noite, eu só queria hibernar, né? Eu só queria dormir, descansar, você não quer olhar nada disso, de finanças. E aí é onde suas finanças pessoais começam a deslizar e começam a sair do controle, né? E muitas vezes a gente não tem tempo. E mesmo quando a gente tem tempo, talvez a gente não tenha ali um ponto de atenção. Você não quer fazer aquilo ali. E um outro fator desse contexto também é o médico ele não tem informação nessa área. A gente sabe que o curso de medicina é um curso muito, muito complexo, é muito intenso, uma carga horária integral, é matutino, vespertino e noturno, e fora a complexidade e o aprofundamento que você precisa estudar. Né? O curso de medicina eu estudava, parece que eu nunca estava estudando o suficiente, e realmente nunca está. É muito grande, muito complexo, muito aprofundado. E aí a gente acaba ficando alienado do quê? Das outras coisas do mundo, das outras áreas de conhecimento. E a área de finanças é uma área que acaba ficando escanteada ali. A gente vai deixando ela para escanteio. E não pode acontecer. Mas nunca é tarde para a gente estar aprendendo, para a gente começar a se capacitar nessa área. E o objetivo aqui desse perfil é você começar a consumir conteúdos aqui de finanças pessoais já mastigado para você que é médico. Como eu sou médico também, eu já sei o que você precisa saber, eu já sei como que você vai entender cada conteúdo, porque são vários anos que eu trago os termos já mastigados para os colegas e tentando orientar colegas do dia a dia. Então é isso que eu vou fazer. Eu já tenho o método definido de como que funciona para a vida corrida de um médico, do que o médico precisa entender, o que é muito aprofundado. Lógico, tem médico que gosta e começa a estudar mais, se aprofundar mais, isso é excelente e a gente acompanha dessa forma também. Mas para aquele que quer continuar tocando a vida dele como médico
de forma individual e não quer se aprofundar no tema, a gente traz isso aqui tudo muito mastigado, tá? Então, fazendo estreia nesse nosso programa de aula semanal aqui, a aula de hoje, como fazer um planejamento financeiro pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui, e aí no YouTube, quem tiver no YouTube vai conseguir ver, né? No Instagram, depois a gente disponibiliza um mapa mental, quem tiver interesse, o resumo da aula também. Ok, tela compartilhada, imagino que vocês já estejam vendo aí meu mapa mental, não é isso? Como fazer um planejamento financeiro pessoal? Deixa eu organizar aqui. Tudo bem, vamos começar aqui. Por que que os médicos precisam de um plano financeiro? Essa é a primeira pergunta. E eu já tive, parece curioso assim, mas eu já tive várias pessoas, por que eu preciso fazer isso, cara? Eu já tenho a vida muito corrida, já é difícil para mim, no dia a dia, conciliar trabalho, paciente, família, e hoje em dia os pacientes eles têm acesso, né, o WhatsApp, Instagram, então acaba que mesmo aquele médico que não trabalha com urgência e emergência, ele está sempre sendo acionado pelos pacientes, pediatra, então, né, minha esposa é pediatra, a mãe a mãe do paciente ali, ela vai atrás de você, seja qual for o horário, ela não vai levar na emergência. Primeiro, ela vai acionar o pediatra ali, como se fosse uma emergência. Então, acaba que já é sobrecarregado. E por que que precisa desse plano financeiro? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o médico, muitas vezes, ele ganha bem, mas ele não vê o dinheiro sobrando. Não é isso? Sempre tem aquela sensação, estou ganhando bem, estou trabalhando muito, muitas vezes está atendendo em diferentes locais, vê o dinheiro caindo na conta, mas não vê o dinheiro sobrar. E muitas vezes não entende o que realmente está caindo na conta, o que o plano está pagando, o que o hospital está repassando, não tem muito tempo de ficar indo atrás disso. E também não tem muito interesse, muita atenção, porque já está cansado, né? E não sabe se organizar financeiramente. Então, isso tudo, vamos lá, vamos colocar mais um tópico aqui. Isso tudo advém do quê? Falta de tempo, mas falta de educação financeira. Às vezes ele quer se organizar, às vezes ele até se organiza, mas sem método, sem saber qual é a melhor forma de fazer isso, né? E precisa ter um método, tem ciência por trás disso, né? Tem gente que faz faculdade só disso. Além da faculdade de administração, que a gente estuda finanças, tem faculdade só de finanças e tem MBA em finanças. Então tem muita ciência por trás disso. Tem um jeito certo de fazer. Não é de forma empírica, trabalhada. Se na medicina você não trata seu paciente de forma empírica, por que que nas suas finanças, que vai cuidar da sua vida, você faz isso de forma empírica? Tem método para fazer isso. E quais os benefícios se você aplicar um método, se você organizar isso corretamente? Você vai ter liberdade, vai ter segurança, segurança financeira. E para mim o principal, menos plantões ou ambulatórios obrigatórios. O que é obrigatório? Aquele que você faz só por conta de pagar dívida que você foi fazendo ao longo do tempo. Então é isso é liberdade, você poder ter mais tempo com sua família, você poder, às vezes, organizar umas férias, porque a gente sabe que o médico autônomo não tem férias. Então, na hora que ele tira férias, ele está tendo renúncia de receita e está gastando dinheiro. É uma dupla perda. Isso é complicado, ele precisa se organizar bem, mas a maioria não se organiza. Né? Tira férias e depois, nossa, o mês que vem o cartão vai cair bombando aqui. Eu preciso fazer um monte de plantão. Aí tem os plantões obrigatórios. Começa a fazer plantão em local sem estrutura, em local ruim, que ele não quer, mas tem conta para pagar. Se tivesse planejado, não precisava disso. Ok, vamos lá. Pilar 1 do diagnóstico financeiro. Tá? Então, a gente separou aqui em alguns pilares que são importantes, são pontos de atenção para você. Então, o diagnóstico financeiro é o quê? É a foto do momento. Onde é que você está hoje? Então, o nosso método primeiro vai em cima disso. Né? E coletar as informações para fazer um diagnóstico financeiro. Assim como você faz com o seu paciente
você faz uma anamnese para você, através das informações da anamnese, você chegar a um diagnóstico, aqui é a mesma coisa. Tá? Então, eu sou um médico das finanças, um médico do seu bolso. Eu vou pegar no nosso método, vamos fazer um diagnóstico financeiro seu, depois de uma anamnese que a gente vai fazer. Então, o pilar 1 é o diagnóstico financeiro. Onde é que você está hoje? Uma foto do momento. E aí a gente vai ver o quê? Seus ganhos, né? Sua receita em consultório, plantões, clínicas que você trabalhe, às vezes recebe por exame, recebimento por exames, por laudos, por perícia, enfim, tem vários aí, né? Então, primeira coisa que você tem que ver em relação aos seus ganhos. Alguns colegas próximos, eles até têm noção bem do que ganham, mas não do que gastam. É o próximo ponto. Às vezes o que ganha é mais fácil, né? Recebeu, ele, opa, deixa eu ver se eu recebi, eu recebi. Mas o que gasta é o que muitas vezes sai do controle. Então aí você tem que ver gastos fixos, variáveis, e aí em cima de gastos fixos e variáveis, onde você vai começar a descobrir que tem gastos invisíveis. Tem gastos invisíveis. É, tem muita continha pequenininha que às vezes tem um penduricalho ali, às vezes até uma taxa de manutenção de conta, ou um celular, uma taxa que você está pagando na sua conta mensal que você nem sabe. Na hora que a gente pega esses penduricalhos, essas contas invisíveis, e multiplica isso por 12 meses que você está pagando ao longo do ano, sempre é substancial e isso sempre faz falta. E a gente tem que lembrar que uma simples goteira pode afundar um grande navio. As contas pequenas, as pequenas contas, são o principal ponto de atenção. A conta grande, aquela parcela grande, sei lá, você comprou um carro, está pagando parcela de 3.500 por mês. Aquilo ali, naturalmente, você já está de olho nela. Todo mês você está lá contando, nossa, que dia que vai acabar isso aqui. Mas a conta pequena vai passando, vai saindo pelo ralo, vai escoando, e você está trabalhando para pagar essas continhas e o dinheiro não sobra. Gastos fixos variáveis, quando você divide entre gastos fixos e variáveis, você vai conseguir identificar nisso quais são os gastos essenciais e gastos não essenciais. Sempre tem gastos não essenciais que às vezes te dá prazer, é um gasto que te dá prazer, mas ele não é essencial. E às vezes em algum momento que você precisa enxugar, é por aqui que você vai, nos gastos não essenciais. E aí você vai ter o quê? Você vai ter o seu custo de vida real. Você vai saber exatamente quanto você custa em cima do que você ganha. Você vai saber se está sobrando, se não está sobrando. Dentro do que está sobrando, como é que eu vou planejar, né? O que eu vou investir, como é que eu vou planejar para minha aposentadoria. Como é que você faz tudo isso? Como é que eu vou pegar esse tanto de gasto, custo, o que eu vou fazer, como é que eu vou organizar isso? Hoje em dia você pode organizar, tem ferramentas. Então, ferramentas de tecnologia, tem aplicativos que você pode usar para isso, tem planilhas no Excel que você pode usar para isso, e tem o caderninho mesmo, caderno de anotações. O caderno de anotações é a maneira mais, às vezes, rudimentar, mas tem gente que funciona com o caderno de anotações. Então, utilize. O que importa é você utilizar de alguma forma. Você precisa ter controle. Você precisa anotar isso aqui, tá? Então, o caderno de anotações, ele perde um pouco de automaticidade, né? Você não consegue fazer cálculos automáticos e ter, às vezes, uma análise de um indicador de bate-pronto, mas ele também funciona, tá? Funciona com muita gente. Então, não podemos desprezar isso, não. Mas temos formas mais inteligentes. E aqui, na nossa mentoria financeira, a gente tem um método bem inteligente. Se você depois quiser saber um pouquinho mais, é só entrar aqui e perguntar para a gente que a gente explica. Depois que você fez o diagnóstico financeiro, como é que você organiza? Você vai fazer a organização financeira, tá bom? Então vamos lá. De organização financeira, o que eu tenho para vocês? O método dos potes. O método dos potes é como você vai separar aquilo ali. Você tem conta pessoal e conta profissional. Primeira coisa aqui na organização financeira que você precisa separar, tá? Então vou até colocar aqui. Separar conta pessoal versus conta profissional. Quem ainda não está com essa conta separada, já está errado, tá?
conta pessoa física, pessoa jurídica, é o primeiro mandamento de finanças. Separa. Pessoa jurídica não tem nada a ver com pessoa física. E se você juntar, você não vai conseguir se controlar, vai ser uma bagunça, você não vai encontrar qual conta é do quê, e ainda por cima vai ter problema com a Receita Federal. Então, primeira coisa, separar isso aí, conta pessoal, profissional. E aí, depois que você separa isso, a gente vai jogar nos potinhos. O que são os potinhos? O que é o método dos potes? Primeira coisa que você vai fazer é separar o que tem em reserva de emergência. Você tem uma reserva de emergência hoje? Você tem hoje investimentos que, se tudo der errado na sua vida, acontecer um desastre, você não puder mais trabalhar, você vai ter um investimento de fácil acesso de liquidez que vai te sustentar por 6 meses a um ano, por exemplo. Se vier uma nova pandemia e você não puder atender no seu consultório, você tem uma reserva de emergência? A pandemia já veio aí, já para ensinar muita gente que a reserva de emergência é essencial. Como é que está a sua reserva hoje? Você tem? E ela é reserva de emergência propriamente dito? Porque tem gente que fala, não, eu tenho reserva de emergência, eu investi alguma coisa lá em Bitcoin. Bitcoin não é reserva de emergência, é extremamente volátil. Amanhã ele pode cair e você perdeu o dinheiro da sua reserva de emergência. Reserva de emergência é um investimento seguro, de liquidez, fácil acesso, tá bom? E que, de preferência, hoje esteja rendendo aí, na taxa do Selic, está rendendo muito bem. Então, reserva de emergência é essencial, é a primeira coisa que você tem que ter. É um primeiro potinho aí que a gente separa. O segundo que a gente separa, o potinho dos gastos essenciais. É o que você vai pagar as contas todo dia. É o que você vai pagar as continhas todo dia. Você tem hoje separado quantos são os seus gastos essenciais? Como é que você vai organizar isso aí? Tem que ter. Também os investimentos. Além do investimento lá da reserva de emergência que a gente falou, tem os investimentos para quê? Para rentabilizar. Você vai buscar maior rentabilidade. Aqui você assume um pouco mais de risco. Às vezes você vai colocar um investimento que ele fica preso por mais tempo, mas buscando maior rentabilidade, pensando na aposentadoria, pensando que no outro potinho aqui, que é a realização dos sonhos. Quais são seus sonhos? Compra de uma casa própria, um carro, uma viagem internacional, ter um valor de uma previdência futura para deixar para os seus filhos. Quais são os seus sonhos? Precisa ter isso muito bem organizado, tá bom? Então, esses aqui são os principais potes onde você vai separar e vai ter uma organização financeira, correto? Vamos lá para o próximo pilar. Depois que você organiza, você vai fazer o quê? Sua estratégia financeira, né? A partir daqui, como que eu vou fazer meus objetivos? Como é que eu vou evoluir na vida? Como é que vai funcionar isso? Então, vamos lá. Das estratégias financeiras que você precisa ter, pilar 3, aqui no nosso caso, vamos definir os objetivos. Então, são objetivos de curto, médio e longo prazo. Você tem hoje objetivos definidos dessa forma? Curto, médio, longo prazo? É difícil definir, né? Foi lá no início da aula que eu falei, o médico às vezes tem dificuldade de definir a própria carreira. Nossa carreira da medicina, às vezes, você não define muito bem, né? Você vai entendendo, vai aprendendo, vai gostando mais de uma área ou de outra, e aí o fluxo da sua vida profissional, ele vai, algumas vezes, de forma aleatória, de forma não tão bem controlada. Mas as finanças não precisam ser assim. As finanças você pode definir muito melhor aí, objetivos de curto, médio e longo prazo, em cima de um orçamento. Então, onde a gente faz um orçamento e vai seguir esse orçamento para atingir esses objetivos. Né? Aqui é onde você vai transformar os seus sonhos em números. Transformar seu sonho em números. Tá bom? Então você tem sonhos, vários sonhos lá naquele potinho lá de vários sonhos. Aqui a gente transforma isso em números. Além disso, que a gente vai fazer? Você tem um objetivo. Eu tenho um objetivo, por exemplo, de comprar um apartamento daqui 5 anos. 5 anos eu quero um apartamento. Tá bom. E ele custa quanto? Custa 1 milhão o apartamento que eu quero comprar daqui 5 anos. Quais são as metas no meio do caminho que você precisa atingir? Então, no primeiro ano eu preciso juntar tanto, no segundo ano eu preciso juntar mais isso, e ele vai rentabilizar até eu chegar com 5 anos e ter 1 milhão juntado. Então, no meio do caminho, eu preciso ter metas. Para quê? Para eu saber, 5 anos é muito tempo. Então, eu preciso saber se no meio do caminho eu preciso corrigir a rota. Se eu preciso ajustar algum ponto. Se eu preciso, às vezes, melhorar a rentabilidade. Se eu preciso, às vezes, aumentar meus aportes, para que eu chegue daqui 5 anos e eu tenha isso. Ou se eu tenho um plano de aposentar daqui 15 anos. Eu estou aportando a quantidade
necessária para eu aposentar daqui a 15 anos? A maioria, 90% dos nossos alunos, quando chegam aqui, eles falam, ah, quero aposentar em tal data. Tá bom. E você quer ganhar quanto? Você quer receber quanto de renda passiva na sua aposentadoria? Ah, eu quero receber 20 mil. Mas você sabe quanto você precisa aportar hoje? Investir hoje? Investimento seguro para chegar lá e aposentar? Não, não sabe. Eu invisto R$ 500, eu invisto R$ 1.000. Ele investe de forma aleatória. E isso não pode acontecer. Investindo de forma aleatória, você não vai chegar a um lugar nenhum. Ou não vai chegar onde você planejou, onde foi seu sonho, né? Então, precisa definir isso muito bem. Isso aqui a gente faz através de metas mensais e anuais, às vezes trimestrais também, depende de como você trabalha, depende de qual que é a sazonalidade do seu trabalho. Ah, é um cirurgião, opera muito e tem algumas sazonalidades, opera mais em determinadas épocas do ano. Cirurgião plástico, às vezes opera mais em época de férias. Enfim, tem sazonalidade. Aí, às vezes, você faz uma meta anual, trimestral, enfim. Metas mensais ou anuais. E aí você vai construir a reserva de emergência, que a gente falou lá atrás. Muita gente não tem. Construção de reserva de emergência. Muita gente não tem a reserva de emergência. E sem a reserva de emergência, a gente não consegue partir para os próximos investimentos. Então, mês passado, um dos meus mentorados perguntou: eu queria investir em fundo imobiliário. Eu falei, mas olha, fundo imobiliário é renda variável. Tem seu risco. Eu gosto demais de fundo imobiliário, eu invisto em fundo imobiliário há vários anos. Só que tem seu risco, é uma renda variável. E aí, na hora que você investe no fundo imobiliário e aquilo ali cair, você vai ficar preocupado, você vai ficar, às vezes, desesperado. Era todo o dinheiro que você tinha. Não pode ser assim. Você precisa antes ter uma reserva de emergência. Então, esse meu mentorado, ele não tinha reserva de emergência. Ele estava começando a formar, a gente estava no terceiro mês de formação de reserva de emergência, né? A reserva dele supria ele apenas 3 meses, caso ele ficasse sem salário, caso acontecesse alguma coisa e ele já queria ir para renda variável. Isso não pode acontecer, né? Então, primeiro, monta a sua reserva de emergência. Para quê? Para que depois você fique seguro. O investimento de renda variável ele vai ter oscilação. E na oscilação, você não vai ficar preocupado. Bom, então, vamos lá, reserva de emergência. Depois que você fez tudo, vamos pensar o quê? Na multiplicação do dinheiro. Deixa eu fechar aqui, fica mais fácil de enxergar. Aí a gente vai pensar o quê? Na multiplicação do dinheiro. Aí sim é onde que, já com a reserva de emergência estabelecida, você vai investir. E aí você, a maioria dos médicos são iniciantes, então a gente vai pensar o quê? Investimento seguros, não voláteis e de fácil projeção. Então, normalmente, o quê? Renda fixa mesmo, né? Investimentos mais tranquilos. Ah, não, tem determinados médicos que já estudam isso e querem um investimento em renda variável, assumem mais risco, ótimo. E aí você pode fazer uma projeção em cima disso também. Sempre tendo uma reserva de emergência garantida lá, tá? Então, onde que você vai colocar o dinheiro? Se for reserva de emergência, opa, se for reserva de emergência, você vai colocar o quê? Tesouro Selic, CDBs, são investimentos de liquidez diária. Então, liquidez diária. E o que é liquidez diária? Você pode acessar a qualquer momento. Precisou do dinheiro, você vai lá e acessa. Liquidez diária, segurança, pouca volatilidade. E se for investimento buscando rentabilidade? Investimento de rentabilidade. É o que você vai buscar, é um investimento que você vai buscar aumentar um pouco mais, buscar uma maior rentabilidade, às vezes assumindo mais risco. Bom, aí é onde você vai, às vezes, com renda variável, fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliários, que significa essa sigla, os fundos de investimento imobiliário, fundos imobiliários, normalmente, eles não são tão voláteis quanto ações na Bolsa de Valores, os ETFs também são, uma sigla, isso aqui merece uma aula só para isso aí, mas os ETFs são investimentos seguros também, são investimentos que você não precisa ficar fazendo muito análise, você tem uma equipe que faz uma análise ali para você, tá? Aí, às vezes, você tem intenção de dolarizar seus investimentos, então, dolarização de investimentos,
também é uma estratégia interessante. Quem quer rentabilizar mais ao longo do tempo, aí você tem várias estratégias. O principal, antes de passar para o próximo tópico, é isso aqui, ó. Cuidado com golpes. Cuidado com golpes. Muita gente cai em golpe, não é pouca gente. E isso tudo, às vezes, é uma necessidade, uma intenção de um ganho rápido. E eu vou falar uma coisa para vocês bem importante. Não existe ganho rápido, não existe mágica em investimentos. Você não vai ficar rico com investimentos. Não vai. Os seus investimentos, você vai conseguir o quê? Rentabilizar melhor o que você tem. Você vai conseguir potencializar melhor o seu dinheiro. E isso, ao longo de muito tempo, com juros compostos, aí sim você tem ali um crescimento exponencial do seu dinheiro. Mas ficar rico aqui, não. Mas eu conheço alguém que pegou todo o dinheiro que tinha, colocou no Bitcoin e ficou rico. Esse é um caso quase como uma loteria. Você vai ter coragem? Quando o Bitcoin era o valor de uma pizza, você teve coragem de pegar e vender uma casa e comprar de pizza, de Bitcoin? Não teve. E você não ficou rico. Então agora alguém falar, não, tem uma ação aqui que custa 50 centavos, mas daqui a pouco ela vai estar 10 reais. Vende sua casa e compre ela. Não, você não vai fazer isso. Tá? O que vai te deixar rico, o que vai te deixar bem de vida, o que vai te fazer ganhar dinheiro, é trabalhar. Trabalhar na sua profissão como médico, que é uma profissão de valor, é uma profissão que ainda é bem remunerada no Brasil, apesar do contexto estar mudando, isso a gente também pode falar em outra aula, mas é trabalhando que você vai conseguir realmente ganhar dinheiro. Investimentos, você vai conseguir rentabilizar melhor o que você tem. Tá certo? Cuidado com golpes, cuidado com pirâmide, cuidado com corretoras que prometem ganhos de 1,5%, 2% ao mês. Gente, qualquer coisa de ganho que passou de 1% ao mês já tem que ficar com um ponto de atenção ali, sinal alerta, pergunta se você tem dúvidas, tá bom? Muito cuidado. Vamos fechar aqui para organizar. Blindagem financeira. Esse é o pilar 5 e um dos mais importantes, que acaba que muitas vezes é negligenciado pelo médico. Tá? O que tem aqui nesse pilar 5? É a sua blindagem, a sua segurança. Tá? Então, uma coisa que muitos médicos negligenciam: seguro de vida para médicos. Além do seguro de vida, seguro de atuação profissional também. Seguro de atuação profissional. A medicina está cada vez mais judicializada. Tá? Então, vai ser natural, em algum momento da sua vida, se você trabalha muito e atende muitos pacientes, vai ser natural você receber algum processo judicial no momento. E você ter um seguro de atuação profissional vai te deixar muito mais tranquilo. Esses seguros, hoje em dia, muitas vezes eles entram em uma negociação extrajudicial. Antes dela ir para um processo judicial, ela já vai lá, já negocia com o paciente e já resolve. Antes que você tenha a chateação de ter que responder para um processo judicial que muitas vezes você está certo, existem muitos aproveitadores hoje na medicina, né? Então tem que ter isso. E eu sempre faço um paralelo, se você for comprar um carro. Você comprou um carro, você tirou o carro da concessionária sem seguro? Ou você fez o seguro e saiu dirigindo já com seguro? A maioria já faz o seguro lá na concessionária, ou algum seguro que já é seu, você transfere de um carro para o outro. Mas, em geral, as pessoas mantêm seguro. Tem gente que arrisca, mas, em geral, as pessoas não saem no carro da concessionária sem o seguro. E se você faz seguro para o seu carro, por que você não faz para sua vida, para sua atuação profissional, que é o seu ganha-pão? Tem que fazer. Tem que fazer. Hoje em dia tem muita opção de seguro a preços acessíveis e tudo. Mas vai comer uma parte do meu salário e já está tudo apertado. Mas você precisa disso. Você precisa saber que do seu salário ali, o seguro ele tem que ser uma parcela que você vai despender todo mês. Mesmo que isso reduza o seu potencial de vida. Bem-vindo à vida médica. É assim mesmo. Você precisa investir nisso para ter uma segurança para você trabalhar, para o dia a dia, né? Além disso aqui, previdência. Previdência privada. É outra coisa que você precisa gastar mensalmente. Você precisa depositar um dinheiro mensalmente na previdência privada. Tá? Mas eu pago INSS. A gente brinca que a sigla do INSS significa isto não será suficiente. INSS tem grande chance de não conseguir
É matemático isso. Então, assim, daqui 20, 25 anos, o INSS, ele não vai conseguir cumprir, não vai conseguir sustentar a aposentadoria de todo mundo que está entrando na aposentadoria, não. Tá? Além disso, some-se agora, fato mais recente, esse rombo milionário. Então, assim, não confie nisso. Tá? Talvez hoje você tenha aí pais, médicos, pessoas mais velhas que estão aposentadas pelo INSS, você pergunta, aí você pensa, eu também vou aposentar. Não sei se vai, não. Não conte com isso. Se vier, é bônus, mas tem a sua previdência privada. Você vai ter que se organizar. E aí tem algum colega que fala, mas eu sou funcionário público, eu tenho um concurso público de médico, da vigilância sanitária, meio período. Mesma coisa, tá? Talvez você não tenha essa aposentadoria. Vai chegar um momento que o INSS vai começar a quebrar e eles vão começar a mudar todas as regras. Hoje você tem que trabalhar até 75 anos, vai jogar para 95 anos, porque não é sustentável. Então você tem que fazer a sua própria previdência. Você tem que fazer a sua aposentadoria através da previdência, através de investimentos imóveis, através de investimentos financeiros. Mas você vai ter que construir a sua aposentadoria. Bem-vindo ao novo cenário que antes não tinha. Se organize para isso. E além disso também tem um planejamento sucessório. Planejamento sucessório, que é como que você vai organizar a sua vida para ficar com os seus dependentes. A gente tem que pensar na morte, né? Ela vem. Essa é a única certeza. Dizem que a vida tem duas certezas. Você vai pagar impostos e você vai morrer. São as únicas duas certezas. O resto, você não tem certeza de nada. Então, se você vai morrer, já deixa organizado, tá? Pode ser que você, quando você morrer, talvez seus filhos já estejam bem, criados, formados, independentes, mas pode ser que não. Pode ser que isso aconteça logo ali na frente, tá? E aí, você tem algum seguro de vida que consiga dar um suporte para sua família se você se for amanhã, né? E se você se for, vai estar tudo organizado, vai estar tudo muito bem dividido, definido, desembaraçado, digamos assim. Tem que fazer um planejamento sucessório, tá? E hoje em dia também tem muita organização em cima disso. Diante desses pilares que nós organizamos, o que a gente precisa lembrar para vocês é que o planejamento ele é a sua liberdade, ele não é burocracia, ele não é mais trabalho. A gente fala, não tem tempo para já fica trabalhando mais em cima disso. Eu vi esses dias para trás de um médico colega em que ele falou, cara, eu tenho que organizar um período da minha vida, da semana, só para organizar minhas finanças. Eu estou deixando de atender no consultório, deixando de ganhar dinheiro. E eu falei, será que você está deixando de ganhar dinheiro mesmo? Ou será que você está organizando sua vida para que lá na frente você tenha uma aposentadoria, você tenha uma tranquilidade, você está aí ganhando dinheiro? Eu sei que o consultório ali, uma possibilidade de sair uma cirurgia, é muito valioso. Mas você precisa determinar um tempo da sua vida, sim, para que você organize suas finanças. É trabalho também. É trabalho. E às vezes precisa. Por que você não organiza, talvez não a manhã toda, mas deixa como hábito. Toda terça-feira eu chegar no consultório às 8, das 8 às 9 eu não vou atender nenhum paciente, das 8 às 9 eu vou organizar minhas finanças. É a sua vida, você está se organizando. Tá? Então defina um horário, cria um hábito. Isso vai valer muito a pena a longo prazo, tá bom? Vamos abrir essa caixinha aqui, ó. Quem não cuida do dinheiro perde o controle da vida. Perde. É preocupação, estresse, crise no casamento, falta de paciência com os filhos. Quem não cuida do dinheiro perde o controle da vida, tá? Sua vida precisa estar controlada. E é hipocrisia falar que o dinheiro não é importante. O dinheiro é importante, você precisa controlar. Se você tiver com o dinheiro controlado, sua vida vai fluir melhor. Você vai atingir seus sonhos, você vai alcançar sua liberdade, tá bom? Começa hoje. Não deixa para segunda-feira, tá? Hoje é sexta-feira? Não deixa para segunda. Começa hoje. Pega esse final de semana que você está mais tranquilo, às vezes. Às vezes você não vai dar plantão esse final de semana, não vai trabalhar. E organiza, né? Se precisar, tira dúvidas com a gente aqui, faz um checklist do que você precisa, como é que você vai organizar em cima da nossa aula aqui e se organiza. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, né? Se quiser o mapa mental que a gente fez aqui da aula, manda aqui que a gente manda um direct que a gente manda para você, com o maior prazer, tá bom? O objetivo disso aqui é trazer um pouco de lucidez, um pouco de organização para todo mundo, tá bom? O médico ele precisa estar bem organizado. O médico cuida de vidas, mas
não cuida das próprias finanças, não cuida da própria vida. E aí a gente está tendo uma medicina hoje doente de pessoas endividadas, preocupadas, trabalhando dessa forma e não atendendo muito bem os pacientes. E precisa mudar esse cenário. Tá ótimo? Pessoal, isso aqui era a mensagem da aula que eu queria passar de hoje. E eu peço que vocês me acompanhem, né? A próxima aula vai acontecer quando? Na próxima sexta-feira, dia 30/5, às 10 horas. E aí, qual que vai ser o tema? Vai ser um tema interessante, é um tema um pouco mais, um termo um pouco mais técnico, mas é muito fácil de entender. Como aplicar o método 50-30-20 nas minhas finanças? Parece um financeis aí, mas a gente vai decifrar isso para vocês. Como aplicar o método 50-30-20 nas minhas finanças. E aí, clica no link da bio, se inscreva no nosso link das aulas semanais para você ser avisado de quando a gente entrar na aula e poder assistir, poder se informar um pouquinho mais, tá bom? As aulas vão acontecer semanalmente, sexta-feira, 10 horas. Se você não está inscrito no meu Instagram, se inscreva, tá? Para que a gente possa te passar aí conteúdos diários de finanças pessoais, de organização. Qualquer coisa, me manda um direct se você tiver dúvidas, se você quiser receber um resumo das aulas, se quiser conversar. Lá também a gente tem um link para você pedir um diagnóstico financeiro gratuito. Você que quer entender suas finanças, não sabe como fazer tudo isso aqui que foi dito na aula de hoje, clica lá, peça um diagnóstico financeiro gratuito, a gente vai entrar em contato, vai analisar as suas finanças, sem compromisso, te mostrar onde que você pode melhorar, para que você tenha insights, para que você tenha um direcionamento, tá bom? Então, o objetivo nosso aqui é o quê? É falar de médico para médico, tá? Como é que eu vou acelerar as suas finanças, a sua organização financeira, para que você tenha liberdade de tempo e dinheiro. É isso aí, pessoal. Até a próxima sexta-feira.